Bom, meu nome é Rita Roches, eu sou advogada há mais de 20 anos na luta pelo direito. E durante toda a minha trajetória, eu tive a oportunidade de atuar em diferentes contextos da advocacia. Então, eu estive desde o início, no primeiro ano, de estagiária, sócia de escritório, tive uma carreira na área civil e empresarial, em grandes bancas. Aqui na capital, eu sou curitibana, e na capital paranaense. Migrei também para a área de gestão, fui coordenadora de equipes. A liderança, ela então foi surgindo no decorrer da minha caminhada, e nós, advogados, temos a área técnica muito fortalecida, mas a questão da liderança, nós ganhamos, né? Nós chegamos assim, a gente vai trabalhando a área técnica, chega um momento da nossa carreira que a autoliderança, os sócios dos escritórios falam assim, bom, agora então você vai ser coordenadora de uma área, coordenadora de alguns advogados, e nós nos deparamos com aquela situação. Meu Deus, e agora? E aí, claro que nós erramos, claro que nós trabalhamos ali com a ideia de que nós vamos à operação e não somos estratégia, nós temos vários caminhos que nós vamos tomando. Eu tive essa vivência, né? Aconteceu isso comigo. E eu fui migrando então ao autoconhecimento. Eu fui junto com a advocacia, a especialização técnica na minha área. Eu fui buscando a área do conhecimento, eu fui buscando a área da gestão de pessoas, da liderança. Então, ao longo da minha carreira, eu também olhei para a gestão jurídica, para o RH, fui trabalhando várias outras competências e capacidades para eu conseguir exercer ali a minha função dentro da advocacia com mais maestria. Então, hoje eu posso falar para vocês que eu não vim apresentar um projeto, eu vim compartilhar com vocês uma possibilidade. É uma possibilidade, então, que, como eu falei para vocês, começou ali, ó, muito antes da minha formação aqui na diplomacia. Ela começou dentro de todos os escritórios, de todos os trabalhos que eu tive até hoje. Ela começou nas audiências, ela começou nos corredores dos tribunais, nas salas de trabalho. Começou ali, então, quando eu, em conversas silenciosas com meus colegas, que eram extremamente competentes, eu ouvia que eles estavam cansados. Eu via que eu vivenciava a falta de engajamento. Então, em todos esses anos, né, ao longo de toda essa minha trajetória, eu percebi o quanto o olhar também para si é importante, não só olhar técnico. Eu percebi como autoconhecimento, como competências, como as habilidades também são importantes. E foi justamente dessa experiência, dessas vivências, que veio algo muito inquietante. Eu sempre buscava, eu sou uma pesquisadora, então eu tentava sempre entender como construir uma organização jurídica, eu digo, né, porque a minha área é jurídica, com excelência técnica, mas ao mesmo tempo sustentável humanamente, lugares agradáveis. E justamente a resposta a essa pergunta que eu vim desenvolver aqui na diplomacia. E com isso, então, nasce o meu projeto, que se chama Help Jurídico. Help mesmo, é isso mesmo, para ajudar os advogados, vamos dizer assim, já as organizações jurídicas, não são só os advogados, né? Com a resposta a essa pergunta. Porque, veja, como eu comentei com vocês, eu vivenciei descompassos organizacionais ao longo da minha carreira. O que seria isso, Rita? Descompasso organizacional ocorre quando, assim, há muita evolução técnica, mas essa evolução técnica não acompanha a evolução humana.
Nós percebemos, e eu falo aqui hoje, meu projeto, eu falo para advogados, mas eu acho que vocês, empresários, pessoas que estão também no corporativo, conseguem compreender isso que eu falo. Né? Embora a comunidade escolhida aqui foi para os advogados, eu acho que isso é uma realidade para as organizações. Nós tivemos várias mudanças. Nós tivemos a questão, inclusive, voltando um pouquinho para explicar, a mudança no próprio mundo do trabalho. Houve essa mudança desse trabalho. E a advocacia, como todas as outras áreas, também percebeu isso. O mundo mudou. Né? Nós temos ali desafios novos, decorrentes não só do mundo pós-pandemia, decorrentes das novas tecnologias, decorrentes das várias gerações que nós estamos hoje no mercado de trabalho, decorrente das próprias normas jurídicas e legais, como é o caso da norma regulamentadora 01, da qual faz hoje que a gente tem o olhar, né, dos riscos psicossociais dentro das organizações. Então, tudo isso, houve evolução, mundo bunny, mundo VUCA, né? Toda essa revolução no mundo fez com que nós tivéssemos digamos assim, a necessidade de se evoluir. Só que ao mesmo tempo que nós temos todas essas forças de transformação, que nós temos tudo isso que eu comentei, nós não tivemos um olhar para as pessoas. Nós evoluímos, nós colocamos software, nós colocamos toda uma transformação digital, nós nos preocupamos com tudo isso, mas as pessoas ali, elas não evoluíram. Por isso, então, que eu falo, não que as empresas, não que a advocacia, não que os advogados, eles entraram em crise, eles não perceberam que nós entramos numa nova era. O mundo vive uma nova era. E esse mundo, hoje, costumo sempre falar que não só pelas novas gerações, mas por toda essa linha do tempo que eu comento, que as pessoas diferentes da minha... Não gostamos de falar, né, da minha época, mas enfim, há algum tempo atrás, nós vivíamos para trabalhar. E hoje as pessoas, elas trabalham para viver. É um outro paradigma. Então é isso que eu trago ali. As pessoas precisam entender que nós estamos numa nova era do trabalho. Quando a gente fala, agora volto aqui para a questão do descompasso, que eu precisava contextualizar, né, desse meu conceito de descompasso. Então, quando tudo muda, quando tudo evolui, mas as pessoas não evoluem dentro das suas empresas, dos seus trabalhos, quando a empresa, enfim, a alta liderança não olha para a humanização da sua gestão, há o que eu chamo de descompasso. Porque, veja, vocês podem concordar, quem concordar ali, ó, dá um joinha. Nós nunca tivemos tanta tecnologia, tanto conhecimento, nós nunca tivemos tantas possibilidades para produzir com as inteligências artificiais e tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, de forma muito paradoxal, nós nunca vimos tantas empresas sofrendo com exaustão, com rotatividade, com perda de engajamento. Então, eu sempre falo que toda essa evolução técnica, ela exige uma evolução humana correspondente. E o jurídico não olha para isso, não, gente. Talvez você, né, essa é a minha realidade do jurídico. Nós pensamos em quê? Software de gestão. E MBAs, especialização jurídica, nós pensamos em formas de a gente ter várias inteligências, peticionamento mais, né, de forma automatizada, enfim, a gente busca deixar muito tecnológico. Mas nós não olhamos, né, alguns fenômenos que acontecem e que fazem com que tenha toda essa rotatividade, exaustão, essa perda que eu comento. Então, esse descompasso nas organizações jurídicas é real, nas organizações, enfim, nas empresas, ela é real, nós vivemos para isso. Eu falo também que esse descompasso, ele traz ali uma visão, ele se torna visível através de fenômenos que eu chamo de organizacionais. Então, eu tenho fenômenos humanos, eu tenho fenômenos de liderança, tem equipes que não vão para frente por conta dos seus líderes. Eu tenho fenômenos sistêmicos, que já é mais globais, né, do próprio escritório. Só que assim, o que acontece normalmente?
Ah, eu estou com perda de engajamento. Vamos fazer uma palestra. Ah, veja só, o líder. Vamos conversar com esse líder. Poxa, mas assim, a questão do clima, vamos fazer uma pesquisa de clima. Então, muitas vezes, os sócios dos escritórios, o que acontece? Eles cuidam desses sintomas, mas eles não olham para a causa. A não ser que você seja um empresário muito rico que possa dar, né, aumento de salários mensalmente, que você talvez poderia, de alguma maneira, motivar o teu pessoal. Mas se não for isso, não adianta. Não é cuidando desses sintomas de forma espaçada é que você vai conseguir gerar, né, todos esses benefícios. E a gente escuta muitas reclamações. Ah, mas eles não vestem a camisa. Ah, é muito geração mimizenta. Aí, mas assim, ninguém olha para isso realmente. Ninguém pensa, né, em olhar para isso. E quando a gente trabalha essa questão dos fenômenos, analisa e percebe um quanto eles se intensificam dentro, principalmente dos ambientes jurídicos, eu tenho plena convicção, eu posso falar para vocês que o que acontece quando tudo isso, né, quando eu tenho todos esses fenômenos, o risco não é só perder produtividade, é comprometer a sustentabilidade, a perenidade da organização. Então, quando eu falo que nós temos todas essas questões, essas situações, eu digo assim, que nós não estamos diante de um problema operacional. Nós estamos diante de um desafio de governança humana. Por que eu falo isso? Porque todas as vezes, as pessoas que estão aqui no meu trabalho, que me conhecem, sabem o quanto eu luto e lido com a humanização dos ambientes de trabalho. Muitas vezes, as pessoas falam, ela é boazinha. Eu eu sou uma boa pessoa, sim. Mas humanizar, às vezes às vezes o empresário, a alta liderança pensa, ah, ela é boazinha. Mas não, isso é uma estratégia. A gestão humanizada, a sustentabilizar, a governança humanizada, ela é uma estratégia de perenidade e de sustentabilidade da organização. Porque lembra que eu falei que mudou a forma de trabalho? Lembra que eu falei também que agora nós vivemos uma nova era? Agora nós vivemos a nova era do cuidado. É dessa maneira, através desse cuidado, e que para que ele gere perenidade e estabilidade, a gente não adianta só focar no resultado. Isso já está claro, é evidente. Eu tenho que ser excelente, sim. Eu tenho que gerar resultado, sim. Mas vamos olhar para a governança humana também, e não só compliance ou uma governança empresarial. É importante, sim, mas vamos olhar também para isso. Porque se não mudar, a gente não mudar a cultura das empresas, a cultura aqui do que eu venho trazendo para os ambientes jurídicos, as faculdades vão continuar formando excelentes profissionais, sim, só que vão deixar essa profissão por exaustão, por perda de propósito, por adoecimento. Tantos estagiários, tantos colegas de trabalho que eu vi, meu Deus, vou trabalhar no shopping, não tem nada de errado trabalhar no shopping. Mas eles falavam assim, muito mais fácil, muito mais tranquilo, ganha muito mais dinheiro. Ou então, vai continuar promovendo líderes que nunca aprenderão a desenvolver pessoas. Se eu não olho, se isso não é cultura, se isso não está lá no meu planejamento, se isso não é algo que eu precise realmente, de forma estruturada, olhar, as pessoas nunca vão aprender, os líderes nunca vão se preocupar em desenvolver suas lideranças. E aí vai o empresário, o sócio, o dono do escritório, eles vão chegar e vão continuar perseguindo só resultado, resultado, resultado. E eles vão enfraquecer a sua sustentabilidade, porque vai ter turnover, vai ter rotatividade, não vai ter engajamento, as pessoas não vão se sentir pertencentes. Hoje, as pessoas, elas precisam gerar valor pelo aquilo,
elas precisam casar propósitos, o propósito da instituição precisa casar com o seu propósito pessoal. E isso eu consigo como? Trazendo uma governança humana. Eu tenho que entender os sonhos do seu colaborador, sim. Ah, não, sim. Então, a sustentabilidade institucional começa pela sustentabilidade humana. Eu vivo isso no meu trabalho hoje. As minhas lideranças hoje, elas nos empoderam para estar ali na gestão juntos, no dia a dia. Tem um olhar humano. E aí, veja só, por que eu trago esse projeto? Porque eu vivo essa advocacia, vivi em consultorias, trabalhei por tempos em escritórios de advocacia, levando a gestão de pessoas para eles, e eu imagino, eu consigo conceber um local onde as pessoas escolhem permanecer, onde as lideranças desenvolvem pessoas, onde a comunicação fortalece relações, onde o desempenho cresce sem destruir a mente, sem destruir a saúde do profissional, onde a excelência, ela caminha junto com a humanidade. Meu slogan, excelência com essência. E eu falo, não é utopia, é governança humana, é isso aí, não é algo que a gente não consiga. A gente pode ter sistema de princípios, estruturas, mecanismos institucionais, através do seu planejamento, através de ferramentas que confiram ali para o empresário, para a organização, possibilidade de você gerar, inclusive, indicadores, de você olhar realmente para isso de forma estratégica. Não é só, como eu falei, os sintomas. Agora sou obrigada por conta da nova norma, eu vou criar uma palestra. Não, isso tem que ficar enraizado na cultura. E aí, isso que eu trago, por isso que eu apresento para vocês, eu trago para vocês o help jurídico, que é, olha só, Human Excellence e Legal Performance. Na verdade é para dizer o quê? Excelência com essência. Na verdade é para falar o quê? Que eu preciso ter realmente a área técnica, mas eu junto preciso ter também esse olhar humano. Então eu vejo que o help, ele não vai tratar os sintomas. É importante sim, eu palestro sim, eu faço um movimento de mentoria, faço, mas a ideia do help não é tratar sintomas, é transformar as causas. Eu venho então com uma abordagem sistêmica de governança humana nas organizações jurídicas, nas lideranças e nos profissionais do direito. Venho então trazendo a missão de fortalecer, e eu me emociono porque de fato eu vivo a advocacia, de fato eu vivo toda essa essas dores, e essas questões do qual eu trago esse projeto. Então a minha missão hoje é fortalecer o ecossistema jurídico, por meio da governança, desenvolvendo organizações, desenvolvendo liderança, desenvolvendo profissionais do direito para construir ambientes sustentáveis e relações saudáveis e de alta performance. Então nada mais é do que um framework, de um sistema criado primeiro para diagnosticar, para identificar como está, desenvolver e fortalecer pessoas, lideranças e organização. Eu preciso ter primeiro um diferencial, que é o diagnóstico. Então eu ali para proteger quem faz a justiça, eu trago como proposta esse diagnóstico. Através do diagnóstico, nós vemos ali a maneira melhor de levar uma abordagem que seja coerente com as necessidades. Então, eu tenho uma arquitetura do HELP, do qual eu trago um diagnóstico e trago vários programas divididos, então, para atender não só o profissional advogado nas suas questões comportamentais e emocionais, com toda uma inteligência científica, neurocientífica, de um atendimento para o profissional do direito, como também para suas equipes e alta liderança e os sócios, Então, é feito todo um desdobramento nesse sentido através de um diagnóstico, que esse é o nosso diferencial. Essa arquitetura, ela é totalmente integrada para eu transformar todas as organizações do sistema, jurídicas no Brasil e no mundo.
Trabalho também com a ideia do Observatório Help, do qual nós vamos fazer pesquisas, um selo Help, do qual o escritório que atinge essa melhoria, né? Sai desse ponto no diagnóstico e tem uma melhoria, ele recebe o selo. Temos um projeto também de semente de justiça, porque eu preciso formar. Hoje eu trabalho com estudantes, eu tenho também pessoas que estão em formações, e eu entendo o quanto é importante nós colocarmos essa sementinha já ali, ó, nos bancos da faculdade. Então, temos nesse projeto também os Sementes da Justiça, que cada escritório que contratar a nossa framework, a nossa consultoria, ele vai estar propiciando também recursos que nós vamos destinar para que a gente, através da possibilidade de palestras e de todo o envolvimento com as universidades e com as próprias OABs, faça esse trabalho de conscientização e formação dos jovens advogados, nossa comunidade, que todos aqueles vão estar conosco ali, que estiverem participando, vão estar na nossa comunidade, que é uma rede de parceiros. Então, a nossa ideia é impactar a longo prazo organizações, lideranças, pessoas, advogados, né? A gente tem também, fazendo tudo isso, lembra que eu falei que tudo é uma geração de valor? Então, a partir do momento que eu gero valor para o profissional do direito, eu vou estar gerando valor também para todos os demais stakeholders da relação. Eu estou falando da sociedade, dos clientes que vão estar mais satisfeitos, estou falando dos serventuários da justiça, dos nossos fornecedores, das pessoas que estiverem em toda essa relação. Então, é um bem em cadeia, porque pessoas felizes vão estar fortalecidas e vão, dessa maneira também, né, levar para todos os demais ambientes. Então, esse impacto não fica só no escritório, ele transcende a organização ou o escritório. Então, eu tenho o ecossistema, que não é só advogado, eu falo muito da figura do advogado, porque, digamos que é a central, mas eu trabalho com escritórios, com departamentos, por exemplo, levar para OABs, para escolas, universidades, lideranças, o judiciário todo, o Ministério Público, a própria magistratura, estagiários. Então, assim, ele pode ali, por toda a cultura começa pelas pessoas. Então, assim, eu levo essa questão para todos os demais ecossistemas, né, do nosso judiciário. Essa é a ideia. E o que torna o Help diferente de uma outra consultoria? É justamente porque ele nasceu para integrar tudo aquilo que eu vivi ao longo da minha trajetória. Então, como eu falei para vocês, eu tenho mais de 20 anos na advocacia, mais de 20 anos estudando pessoas, mais de 10 anos estudando o comportamento humano, mais de 5 anos integrando toda essa ciência das minhas pesquisas e a prática. Então, assim, ela não nasceu de forma isolada. A diplomacia civil me tirou ali, né, aquilo que estava assim, eu falei, como é que eu vou chegar? E aí a gente foi criando com a minha mentora a possibilidade de levar isso para o mundo, mas muito baseado no que eu vivi. Desde 1998, quando eu terminei a minha faculdade, em 99 eu peguei a minha OAB 27444 do Paraná, e eu falei, e agora? Então, toda a minha trajetória ali nos escritórios, então isso vem, de alguma maneira, fazer uma contribuição para essa comunidade do qual eu vivi por tantos anos. Então, nós já construímos muitas coisas, a diplomacia me trouxe muitas surpresas, muitos aprendizados. Estou com as minhas sócias aqui desse projeto, com pessoas que se destacaram ao longo a me ajudar nesse projeto, advogados e não advogados. Nós já criamos muitas possibilidades, nós já criamos os marcos, toda a estrutura do projeto. Ele ainda está em construção, mas agora nós estamos na ideia de buscar ampliar todo esse impacto. Por isso eu estou aqui, né? Estou justamente fazendo aqui essa apresentação para convidar todos vocês que de alguma maneira se sentiram tocados a buscar essa transformação na vida de vocês, nos locais que vocês trabalham, se conhecem algum advogado, porque veja, o help jurídico é porque é minha realidade, mas o help se encaixa em várias realidades de várias empresas. Então, fica aqui o meu convite porque estamos em busca de escritórios parceiros, de organizações piloto, para que a gente possa levar todo
toda essa arquitetura do HELP, universidades para nós levarmos nossas palestras, pesquisadores para nos ajudar ainda na questão do comportamento do diagnóstico, instituições públicas, financiadores ou investidores sociais para nos ajudar também a alavancar mais rapidamente esse projeto, parceiros, influenciadores. Então nós estamos buscando pessoas, e fica aqui o registro, de pessoas dispostas a contribuir com esse movimento. Porque nenhuma organização alcança excelência sustentável sem desenvolver as pessoas que a constroem. Termino aqui dizendo para vocês, com muita alegria e com muita felicidade mesmo, né, de que o futuro da advocacia não será definido apenas pelas leis que defenderemos, mas será definido pelas pessoas que conseguirmos preservar. Muito, muito obrigada. Rita, te reconheço por você ser focada, você ser presente e por você ser compromisso. Compromisso com a Rita, compromisso com a evolução da Rita, compromisso com o projeto que a Rita sempre desejou criar e que, com certeza, vai impactar toda a área jurídica no Brasil e quiçá do mundo. Então, eu te reconheço por você ser essa líder envolvente, inspiradora e que imparável, acima de tudo, imparável. Imparável mediante as circunstâncias. E uma das maiores habilidades também que eu vejo na Rita é ser treinável. O que é ser treinável? Se permitir ser treinado, estar aberta a receber um treinamento. E o seu desenvolvimento foi grandioso. Te reconheço por isso. Gratidão, eu recebo, acolho com muito amor. Gratidão. Maravilha. Próximo. Tatiana. Próxima é a Tatiana. Meu pai me ligou aqui para agradecer vocês, viu? Meu pai, minha mãe, ele falou que está muito orgulhoso, que é mais uma etapa vencida. Meu Augusto, tem um Augusto, Biron. Meu pai é Augusto. Opa! Ligou para agradecer vocês também Um abraço para ele. pela mentoria. Tatiana, eu te reconheço por ser uma mulher treinável, por ser esse coração imenso que você é, né? Essa coisa inata que já nasceu de forma assim exacerbada dentro de você e que você consegue externalizar isso com muito amor. E te reconheço pela líder que você se tornou nessa trajetória desses 6 meses, estruturada e agora com uma estrutura expansiva, com essa mente que você conclui agora essa formação com uma mente expandida para levar o seu projeto, já estruturar o seu projeto, já está estruturado e você já está aí com essa expansão de consciência de levar para vários lugares do Brasil e do mundo também, que você já está aí no outro país e transbordando isso para você e para 1,5 milhão de famílias que merecem ter esse acolhimento. Gratidão. Obrigada. Por você